Atos, capítulo 20. Aí depois que a poeira baixou, que a confusão tinha acabado lá pela cidade de Éfeso, Paulo mandou chamar os irmãos, falou umas palavras de coragem para eles e depois disso só fez se despedir deles e seguir viagem para as terras da Macedônia. Bateu tudo que é canto lá na região. Por onde ia passando, ele ia dando coragem aos irmãos por meio da palavra de Deus. Nisso foi seguindo até que chegou no país da Grécia. Ficou por ali. Aí depois de ter passado uns 3 meses por lá, só fez ajeitar as bolsas para seguir viagem no rumo da Síria. Só que a viagem para lá foi por água abaixo, porque ele descobriu que tinha uns judeus que iam fazer uma traminha com ele. Estavam se planejando de fazer um mal a ele. Oxe, foi Paulo sabendo disso e já dando meia volta por cima do rastro para a região da Macedônia, na companhia de Sópater, o filho de Pirro, lá da cidade de Bereia, aí Aristarco II, que era da cidade de Tessalônica, aí Gaio, um cabo da cidade de Derbe, Timóteo e mais 2 outros por nome de Tíquico e Trófimo, que era lá das terras da Ásia. Esses cabas pegaram e foram adiante da gente, sabe? Foi na frente de nós e ficou esperando a gente na cidade de Troade. Aí, depois que passou a festa dos pães sem fermento, que era a festa da Páscoa do judeu, né? Nós pegamos um navio lá na cidade de Filipe e seguimos mar afora. Foi 5 dias viajando até que chegamos na cidade de Troade, onde se reunimos com os outros irmãos, os que tinham ido na frente de nós. E fiquemos por lá 7 dias na companhia deles. Nisso, quando foi no primeiro dia da semana, no domingo, né? A gente subiu as escadas e se reunimos com os irmãos numa sala lá em cima, no 3º andar, para partir o pão entre nós. Aí Paulo, como estava se planejando viajar no outro dia logo cedo, emendou falando. Falou então às 12 horas da noite. E nisso os candeeiros de luz tudo aceso já clareando a sala onde nós estávamos. Aí, rapaz, teve um jovenzinho chamado Eutico que estava sentado numa das janelas do prédio escutando Paulo falar. E lá vai Paulo falando, aquela conversa comprida. Nisso o rapaz, de vez em quando, dava uma pescada, uma cochilada. E Paulo falando. Aí teve uma hora que Eutico não aguentou, não. Os olhos dele pesou de um jeito que ele findou adormecendo, rapaz. Sono pesado mesmo. Quando pensa que não, só se escuta é a pancada. Putruf! Deixa que o pobre não caiu, foi de cima da janela do 3º andar, diga aí. Aí o povo se aperrearam logo. Chega pelas caridades, ah meu Deus do céu! Correram lá embaixo. Só que quando levantaram o rapaz, ele já era morto. Nisso Paulo só fez descer as escadas, se abaixou perto dele e se abraçou com ele. Aí disse pro povo, se acalme meu povo, não tem pra que esse alarme não, que um menino tornou, enviveceu. Aí só fez subir lá pra cima de novo, repartiu o pão e comeu mais os irmãos. E ainda deu prosseguimento falando até o quebrar da barra. Aí no amanhecer do dia, ele só fez seguir viagem. Sim, e o rapaz da queda? Oxe, pois não enviveceu mesmo? O povo levaram ele vivinho da Silva para casa. Isso era tudo contente, numa felicidade tão grande, rapaz, por um menino ter voltado à vida. Aí depois disso, nós se ajeitemos, né, para seguir viagem. Aí Paulo foi e disse, rapaz, vamos na frente de navio, que eu vou de pé escotando estrada. Aí a gente se encontra lá, viu? E assim foi. A gente foi na frente para a cidade de Ações e fiquemos esperando Paulo lá na parada dos navios. Nisso, quando ele chegou na cidade e se encontrou com a gente, nós pegamos, recebemos ele no navio e seguimos viagem para uma cidade chamada Mitilene. Aí continuamos navegando e quando foi no outro dia, a gente estava passando mesmo de frente de uma ilha chamada Quios. E fomos seguindo. No outro dia, nós já estávamos cortando outra ilha chamada Samos. Passamos por ela, até que no dia seguinte, chegamos na cidade de Mileto. Nós não descemos em Éfeso não, porque Paulo achou por bem não se empaiar ali pela região da Ásia não. Estava meio avexado e queria ir logo para Jerusalém, porque os planos dele era chegar lá na capital antes de começar os festejos de Pentecostes, que era uma festa que o judeu fazia
para agradecer a Deus pela primeira safra. É tanto que dali mesmo da cidade de Mileto, Paulo mandou ir lá na cidade de Éfeso chamar os presbíteros da igreja, as lideranças mais velhas de lá. Quando eles chegaram, Paulo: "Opa, meus compadres, como é que vão, meus irmãos?" Aí teve uma conversa com eles, disse: "Oi, meus irmãos, como vocês sabem, desde o dia que eu botei os pés aqui na região da Ásia, que de lá para cá eu venho trabalhando no serviço de Nosso Senhor com toda a humildade, e também já foi muitas lágrimas derramadas, muito choro. Aguentei as lapadas, todas as tramenhas, as arapucas que os judeus fizeram contra eu. E mesmo assim, eu nunca deixei de falar para vocês as coisas importantes mesmo que vocês precisavam ouvir. Dei os ensinamentos a vocês, tanto no meio do povo, como também entrei numa casa e em outra ensinando. Testemunhando para judeu, para grego, era uma mensagem só: que todos se convertessem, virassem as costas para o pecado e se voltassem para Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. E tudo o que fiz não foi com os olhos grandes nas coisas dos outros, não. Nunca desejei a prata, o ouro, a roupa de ninguém. Vocês mesmos são prova que toda a vida eu trabalhei, fiz calo nas mãos, na labuta do serviço, para modo nunca faltar nada para eu e para os meus companheiros de trabalho. Isso tudo para dar o exemplo para vocês, de que tem como sim a pessoa trabalhando suado no pesado ajudar os que passam necessidade. Sempre com pensamento nas palavras de nosso Senhor Jesus, que disse: feliz, feliz de verdade mesmo é a pessoa que dá no lugar de receber. Pois é, meus irmãos, isso Paulo dizendo, né? Agora o Espírito Santo está me guiando lá para Jerusalém. E eu estou indo em obediência a ele. Mesmo sem saber o que é que vai acontecer com eu lá, eu estou indo. O que eu sei é que nas cidades tudinha que eu venho passando, o Espírito Santo é só me dizendo que o que está me aguardando aí pela frente é cadeia e muito sofrimento. Mas eu não ligo com essa vida velha, não. Minha vida não vale de nada se eu não dedicar ela todinha para completar o ofício e a missão que nosso Senhor Jesus confiou a eu, de falar das boas notícias do Evangelho, dos favores de Deus. Mas agora, meus irmãos, digo para vocês, a quem falei sobre o reino, o governamento de Deus. Essa é a última vez que a gente está se vendo, viu? Pode ter certeza que minha cara vocês não vê mais nunca. Estou me despedindo de vocês. Mas olhe, se um de vocês se perder no meio da bagaceira por aí, cair no mundão, eu não vou ter culpa disso não, viu? Porque eu fiz minha parte com vocês tudinho. Tudo que Deus me mandou falar para vocês, assim eu fiz, disso tudo, não encobri nada. Aí Paulo deu prosseguimento, né? Falando para as lideranças mais velhas lá da igreja de Éfeso, disse: é por isso que vocês se cuidem, viu? Zele de vocês e do rebanho que o Espírito Santo botou vocês como bispo, responsável para tomar de conta. Do jeito que um pastor cuida das ovelhas, do mesmo jeito vocês cuidem bem direitinho da igreja de Deus. A igreja é dele, ele adquiriu ela com o próprio sangue. Eu estou dizendo essas coisas, modo que eu sei que quando eu fosse embora, vai vir para o meio de vocês uns falsos profetas, igual umas onças braba, querer acabar com o rebanho, espalhar a igreja. E não é só eles não. Do meio de vocês mesmo, vai se levantar uns com mentira, querendo desviar os discípulos de seguir a verdade, para modo seguir as lorotas deles. Por isso vocês abram do olho, vigiem, não durmam no ponto não. Se lembre que isso tudo eu já tinha dito a vocês. Passei foi 3 anos alertando vocês dessas coisas de dia e de noite. Até chorar eu chorei muitas vezes dizendo a vocês. Mas quem mais pode é Deus. E é debaixo dos cuidados dele que eu deixo vocês. E que a palavra graciosa dele faça com que todo dia a fé de vocês aumente, para vocês ganharem a herança junto de todos aqueles que Deus santificou, separou para ele. Aí, depois que terminou de dizer o que tinha para dizer a eles, Paulo só fez se ajoelhar junto com os irmãos e fizeram uma oração a Deus. Rapaz, isso era um pranto tão grande deles. Tanto Paulo como eles
era tudo morrendo de chorar, tudo se abraçando, dando beijo no rosto de Paulo, que era o costume deles lá, né, nas despedidas. Agora, essa tristeza todinha era porque ficou remoendo na mente deles o que Paulo disse, sabe? Que nunca mais eles iam ver a cara dele de novo. Nisso, eles naquela tristeza, rapaz, foram acompanhar o Paulo até o navio que ele ia seguir viagem.